Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a profunda diferença entre a oferta de Caim e o sacrifício de Abel, revelando por que um foi aceito pelo Senhor e o outro não, e como isso afeta nossa salvação hoje em dia. Só que para entendermos o que aconteceu, precisamos primeiro responder a uma pergunta muito importante. E essa pergunta é: por que o Senhor ele estabeleceu o sacrifício de animais desde o princípio? Será que tinha um propósito específico ou não? O profeta Joseph Smith ele explicou a lógica por trás disso quando disse: pela fé nessa expiação ou plano redentor, Abel ofereceu a Deus um sacrifício aceitável das primícias do rebanho. Caim ofereceu do fruto da terra e não foi aceito porque não pôde ofertá-lo com fé. Não poderia ter tido fé, ou melhor, não poderia exercer uma fé contrária ao plano celestial. Essa explicação do profeta Joseph Smith está no livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, na página 48. Surge então outra pergunta: se o sacrifício servia para apontar para o futuro sacrifício de Jesus Cristo, como Caim poderia demonstrar fé usando algo que não simbolizasse o derramamento de sangue? Seria o sacrifício de um animal por si só capaz de salvar o homem? De acordo com as Escrituras e os profetas, a resposta é não. O ato físico era apenas um símbolo. Joseph Smith ele continua detalhando esse mistério nas páginas 57 e 58 do mesmo livro, que é Ensinamento dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith. A expiação, ele disse, em favor do homem tem de ser através do derramamento de sangue do unigênito. E sem isso não há remissão. Certamente, por verter o sangue de um animal, o homem em nada se beneficiaria, a menos que o fizesse para imitar ou como modelo ou explicação do que seria oferecido por intermédio do dom do próprio Deus. Muitos se perguntam se Caim foi rejeitado e imediatamente se tornou um assassino. As Escrituras elas nos mostram que houve um processo de advertência e escolha. No livro de Moisés, capítulo 5, versículo 22 e 23, temos detalhes que revelam o que o Senhor disse a Caim. Ele disse: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Infelizmente, Caim rejeitou o conselho do Senhor. O texto sagrado nos ensina que ele começou a comunicar diretamente com Satanás, que lhe sugeriu os meios para tirar a vida de seu irmão. Caim chegou ao nível mais profundo de degradação quando se vangloriou de sua iniquidade, conforme registrado no versículo 31 do capítulo 5 de Moisés. O relato, o que motivou Caim a oferecer um sacrifício diferente que o Senhor ordenou? O elder Bruce R. McConkie, ele trouxe uma luz sobre a influência por trás dessa escolha, ao ensinar que Caim amou a Satanás mais do que a Deus. Ele deu ouvidos aos mandamentos de Satanás e ofereceu um sacrifício ao Senhor, mas não em retidão. O livro de Mórmon ele confirma isso, que o sacrifício de animais era apenas um símbolo de algo maior. O profeta Moleque, em Alma, capítulo 34, versículo 10,
ele explica com perfeição, ele diz: pois é necessário que se faça um grande e último sacrifício, sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer espécie de ave, pois não será um sacrifício humano, mas deverá ser um sacrifício infinito e eterno. Isso prova que Caim, ao oferecer vegetais, estava ignorando a necessidade do símbolo que representasse um sacrifício de vida por vida. E o que o Senhor revelou nos tempos modernos sobre a retidão de Abel e o sacerdócio? Em Doutrina e Convênio, na seção 84, do versículo 16, o Senhor revela que Abel era um homem portador de autoridade divina, pois recebeu o sacerdócio pelas mãos de seu pai Adão. Então ele era um homem digno. Aprendemos hoje que a diferença entre a vida e a morte espiritual está na nossa disposição de seguir o modelo que o Senhor estabeleceu e não de tentar criar nosso próprio caminho para o céu. Fica a pergunta para todos nós: estamos oferecendo ao Senhor aquilo que Ele pediu ou estamos tentando oferecer o fruto da terra, que representa apenas as nossas próprias regras e vontades? Meu desejo é que possamos caminhar juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos olhar para a nossa própria vida e buscar compreender com o coração aberto, não fechado, a doutrina de Cristo. Não vamos deixar que o desânimo ou o orgulho de querermos fazer a nossa própria vontade nos afaste do caminho. Eu convido vocês, assim como eu também busco fazer, a exercermos essa fé verdadeira que Abel tinha, para que possamos fortalecer nossas famílias e dar apoio uns aos outros, para que ninguém se desanime nos momentos difíceis da vida. Que o nosso olhar esteja sempre voltado para o futuro, confiando plenamente no poder redentor do Senhor. E até a nossa próxima aula de Os Mistérios do Conhecimento. Muito obrigado.